primeiro quero dizer que é uma grande honra ter compartilhado essa entrevista aqui com o grande jurista Zé Carlos Dias, né? E um grande lutador pela democracia. Não tem dúvida que esse é um manifesto tem um arco de alianças toda a sociedade. É um manifesto, são dois manifestos, mas um deles é um manifesto onde banqueiros e a sua entidade representativa, empresários e as suas entidades representativas, o comércio, a indústria, as finanças, né, juntas, os sindicatos, as centrais sindicais e um manifesto paralelo que chega a quase 1 milhão de assinaturas, provavelmente ultrapassará, de cidadãos começando pelos grandes juristas, mas que engrossou com profissionais liberais, com classes médias, portanto, um grande arco representativo da sociedade brasileira, né? Organizações não governamentais, enfim, várias causas relevantes que estão em jogo para o futuro do país, né? É o meio ambiente, é a necessidade de enfrentar uma gravíssima crise social, são jovens os estudantes, né, que não enxergam o futuro. Portanto, é tirar o Brasil e dar uma esperança ao Brasil de desenvolvimento. Isso é o que a sociedade quer e está expressando, né? E o que se contrapõe a isso é uma proposta. Travou o sinal do Luciano Coutinho, a gente vai tentar refazer a conexão para ele concluir o raciocínio, não é? Falar um pouco mais sobre a participação dele, que assinou essa carta em defesa da democracia. Enquanto isso, Kennedy, bom, Sociedade junto com o setor privado. parece que retomamos. Perdão, a gente tinha perdido o contato com o senhor quando o senhor falava o contraponto, né, em relação a essa posição adotada hoje. Pode retomar. Pois bem, eu dizia que esse contraponto de um autoritarismo, né, um autoritarismo tosco e um autoritarismo baseado num projeto liberal primitivo, né? Porque nem é o projeto liberal moderno que faz uma ponte com a social-democracia. É um projeto liberal tosco, é um projeto liberal que não endereça nenhum dos grandes problemas complexos de uma sociedade com profunda desigualdade, né? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e nós temos uma crise social dramática, com 33 milhões de pessoas, né, em insegurança alimentar, nas áreas metropolitanas, né, quase 6 milhões de pessoas na extrema pobreza, né? Então, temos uma crise social dramática e eu creio que este despertar da sociedade, dizendo não a um projeto que não corresponde aos anseios mais relevantes da nossa sociedade. Muito importante, e creio que isso deve nos ajudar a manter essa esperança, manter essa defesa da democracia e do desenvolvimento econômico, que não são dissociáveis. Não é? A melhor forma de enfrentar os problemas brasileiros, de buscar consensos, de buscar soluções, os problemas não são simples. Não é? Qualquer economista que aparecer aqui com fórmulas simples está falsificando. Não é? Porque os problemas são complexos e exigem entendimento social e político para poderem ser encaminhados, né, de uma forma aceitável por todas as partes, né? Nós temos reformas relevantes a serem feitas, pendentes, que demandam um entendimento nacional, né? E a melhor forma de fazer isso é a democracia. Por isso que nós não podemos dissociar, né, o futuro do país, as soluções necessárias da permanência e, mais que a permanência, da prática mais profunda, mais ampla da representação democrática e do entendimento democrático dentro da sociedade.
Professor Luciano Coutinho, a gente viu que o governo ele aprovou recentemente uma proposta de emenda constitucional no Congresso que faz uma injeção de recursos na economia, cerca de 41 bilhões de reais, com o aumento do Auxílio Brasil, enfim, benesses sociais. E, no entender de algumas pessoas, isso vai gerar algum tipo de benefício eleitoral para ele. Eu queria uma análise do senhor como economista, se o senhor acha que haverá um efeito econômico capaz de reverter a impopularidade do Bolsonaro e de fazê-lo vencer a eleição. E, em caso de vitória do Bolsonaro, o que o senhor acha que vai acontecer com a economia brasileira? Olha, eu primeiro quero demonstrar aqui minha indignação com esse orçamento secreto. É uma maneira de sequestrar da sociedade brasileira a gestão de um volume extraordinário, uma parcela relevante dos recursos que são alocáveis, não é? Porque grande parte do orçamento está engessado com pessoal, com serviço da dívida, etc. A parte que é pequena e que pode ser alocada está sequestrada por esse tipo de emenda, que vai distribuir no período eleitoral, que vai gerar demandas que precisavam depois ser equacionadas de uma forma correta para o futuro do país. Não é? E é relevante que um novo governo consiga restaurar o controle público sobre o orçamento nacional. Isso é inaceitável, é escandaloso. Não é? Agora, tende a ter um efeito, sim. Não é? No Nordeste, esse auxílio extraordinário ele vai beneficiar uma população maior do que a população empregada com carteira assinada. Então, ele vai ter algum impacto. Mas eu tenho a esperança, a expectativa que a população saiba distinguir, não é? O caráter eleiçoeiro desse auxílio e saiba distinguir quem realmente se preocupa com a desigualdade, com a inclusão social, não é? De pessoas que, na última hora, por interesse puramente eleitoral, não é? Praticam todos esses desvios. Não é? E são desvios escandalosos. Eu creio que a vitória desse tipo de autoritarismo, desse tipo de proposta, não vai fazer bem para a economia. Não vai fazer bem para a economia, primeiro, porque ela vai aprofundar um isolamento internacional do país, né? Num aspecto geopolítico, né? De um lado. E, de outro lado, porque eu não vejo nessa proposta capacidade de articular interesses e de articular consensos políticos que permitam o avanço de reformas substantivas para o país. Sim. Por exemplo, reforma tributária. Por exemplo, reformas que permitam restaurar o investimento público, que permitam restaurar um ciclo de crescimento econômico. Né? Eu vejo na proposta extremada, né, dessa alternativa, uma estreiteza muito grande e um curto-prazismo, uma visão míope que não será capaz de enfrentar os problemas do Brasil. Professor, o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, disse hoje que a Febraban não deveria ter assinado a Carta pela Democracia. Qual que é a avaliação do senhor? Ele falou que era uma carta política, não é, em relação a essa carta que foi assinada também pela Federação Brasileira de Bancos. Olha, eu entendo aqui que a defesa do lado empresarial da democracia é exatamente a manifestação disso que eu entendo como necessário para o país. Quer dizer, o país enfrenta uma crise social dramática, o país enfrenta 7, 8 anos de estagnação econômica, o país enfrenta um aprofundamento dramático das desigualdades sociais, o país enfrenta reformas que não foram endereçadas, não foram
efetuadas. A conjugação de todos esses desafios demanda diálogo, demanda canais democráticos que permitam que a sociedade, através de suas representações, através dos poderes, né, dos três poderes, né, o legislativo, o executivo e o poder judiciário, trabalhem no diálogo construtivo e não na cisânia, né, e que possa prosperar através de um amplo entendimento soluções necessárias para o país. É preciso voltar à normalidade da democracia e à prática do diálogo construtivo, né, em torno a propostas que encontrem denominadores comuns, né? É isso que o país precisa para poder enfrentar os problemas, né? Então, eu vejo exatamente absolutamente legítimo que essas entidades, ao defender a democracia, não estão tomando partido por ninguém. Nós estamos defendendo a prática do diálogo e a vivência da democracia, né? Durante um período, quando era jovem estudante, trabalhei muito, dediquei uma parte da minha vida para sairmos da ditadura para a democracia, né? E eu creio que eu fui um dos milhões de brasileiros que trabalhou pela democracia, e esse avanço da democracia já nos mostrou, não é, que esse é o caminho que convém à sociedade brasileira e é perfeitamente possível. Eu vi com muita alegria que pessoas, economistas, colegas meus, com os quais temos diferenças de visão econômica, mas todos nós concordamos que a democracia é um valor superior da nossa sociedade, que precisa ser preservado para o bem do país e para a possibilidade de encontrar soluções. É isso aí. Então, vejo que o fato de que banqueiros, industriais, trabalhadores, né, donas de casa, enfim, a sociedade toda, organizada através de suas entidades, defende a democracia, eu não vejo aqui partidarismo político, ao contrário, eu vejo uma grande aliança ampla, né, acima de partidos, acima de candidaturas, defendendo a democracia brasileira. Professor Luciano Coutinho, o senhor foi presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Agora, no debate eleitoral, o Bolsonaro ele faz uma crítica de que o Brasil financiou, o BNDES financiou projetos em ditaduras, em outros países da América Latina, que o Brasil não deveria fazer isso, né? A gente sabe que serviços de exportação são importantíssimos, que países desenvolvidos também adotam esse tipo de política de financiar obras em outros países. Eu queria que o senhor explicasse por que isso é importante para a economia brasileira, por que é correto o BNDES fazer esse tipo de financiamento. O que o senhor acha da ideia do ex-presidente Lula, que, se eleito, ele vai dar ao BNDES agora uma destinação maior para financiar médias e pequenas empresas? Olha, eu acho muito oportuno. Primeiro, eu queria aproveitar e esclarecer o seguinte: o Brasil não financiou obra no exterior. O Brasil financiou exportação de produtos, de bens e serviços e de engenharia brasileira para que países no exterior montassem seus projetos. Aliás, projetos que eram financiados por outras entidades também e pelos próprios governos e não pelo BNDES. Quem financia projeto inteiro é Banco Mundial. Nós financiamos exportação brasileira, não é? Era uma missão, aliás, que todos os países desenvolvidos e países em desenvolvimento têm agências de exportação ou bancos de exportação públicos, não é? Isso não é uma invenção brasileira, e no caso do Brasil, o BNDES foi encarregado, dentre os bancos públicos, de... Perdemos mais uma vez o sinal com Luciano Coutinho, professor, ex-presidente do BNDES, não é? Está falando um pouco mais sobre a assinatura. Se a gente retomar o contato, o professor retorna. A orientação... Professor, a qualidade da... Eu estava falando da importância de financiar o serviço de exportação, que na verdade é financiar que uma empresa brasileira vá para o exterior e faça uma obra lá, e o país contrata os serviços da empresa brasileira. Você estava falando desse ponto aí. Era isso que então já foi colocado.
eu vou voltar aqui para a questão da pequena empresa. Acho extremamente oportuno, porque nós estamos vivendo um momento gravíssimo de crise social, não é? E é preciso reativar os canais da pequena empresa que geram ocupação, especialmente a microempresa, não é? Usando tecnologia, usando parceria com agências locais, usando parceria com cooperativa de crédito, o BNDES pode ser uma força adicional muito relevante para chegar à pequena empresa. Como foi, na verdade, uma solução do BNDES, que são os fundos garantidores, que viabilizou para o atual governo, durante a pandemia, os empréstimos do Pronamp e os empréstimos do PEAC. Né? Foi a solução dos dois fundos garantidores que os técnicos do atual governo encontraram como a grande saída para poder tornar o crédito à pequena empresa viável. Eu acho que aqui nós temos que dar passos adiante, passos mais ainda à frente no crédito à micro e pequena empresa. Certo. Vimos aqui o professor Luciano Coutinho, ex-presidente do BNDES. Obrigado por nos atender.